Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor para as nossas vidas. Hoje, no 160º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Samuel, capítulos 29 a 31, livro de Salmo, capítulo 99 e o livro do apóstolo Tiago, capítulo 2. Uma mensagem importante antes de iniciarmos o nosso estudo. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Preste atenção. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia. A Bíblia está cheia de promessa, mas ela será concretizada se você acreditar. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé quando tudo vier contra. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os nossos olhos. Sabe por quê? Porque Satanás não está aqui para roubar o seu carro, a sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar esta semente, hoje, essa daqui, que está sendo semeada para a sua vida, na sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a nossa família na leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. E a compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Então, Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão da sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura nos livros de 1 de Samuel, dos capítulos 29 a 31. Os filisteus desconfiam de Davi. Os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afeca, enquanto os israelitas acamparam junto à fonte que está em Jezreel. Os governantes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Então os chefes dos filisteus perguntaram: "O que estes hebreus estão fazendo aqui?" Aquis respondeu: "Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que está comigo há muitos dias ou anos? E desde que desertou e passou para o meu lado até o dia de hoje, não encontrei nada de errado nele." Porém, os comandantes dos filisteus se indignaram contra Aquis e lhe disseram: "Mande este homem embora, para que volte ao lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha, para que não se torne nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Não seria por acaso com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi de quem cantavam nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aquis chamou Davi e lhe disse: "Tão certo como vive o Senhor, você é um homem correto, e me parece bem que você tome parte comigo nesta campanha, porque não encontrei nenhum mal em você desde o dia em que você veio para junto de mim até o dia de hoje. Mas os governantes não se agradaram de você. Portanto, agora volte e vá em paz, para que você não desagrade aos governantes dos filisteus." Então Davi disse a Aquis: "Mas o que foi que eu fiz? Ou o que você encontrou de errado neste seu servo, desde o dia em que entrei para o seu serviço até hoje, para que eu não possa lutar contra os inimigos do rei, meu senhor?" Aquis respondeu: "Eu sei que aos meus olhos você é bom como um anjo de Deus." Mas os comandantes dos filisteus disseram: "Ele não deve ir conosco à batalha. Portanto, levante-se amanhã de madrugada com os seus servos que vieram com você, e ao se levantarem, logo que amanhecer, vão embora daqui."
Então Davi se levantou de madrugada, ele e os seus homens, para voltar à terra dos filisteus. E os filisteus foram para Jezreel. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi livra os cativos. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás, por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá, e o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. A lei a respeito da divisão da presa. Quando Davi se aproximou dos 200 homens que, de tão cansados que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que vinha com ele. Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente. Então todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos. Que cada um leve a sua mulher e os seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse:
Meus irmãos, não façam isto com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhes daria ouvidos nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, isso foi estabelecido por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: "Este é um presente para vocês, tirado do despojo dos inimigos do Senhor." Ele enviou esse presente aos anciãos de Betel, de Ramote, do Neguebe, de Jatir, de Aroer, de Sifmote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e dos Queneus, de Orma, de Borazã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares em que Davi tinha passado, ele e os seus homens. A derrota de Israel e a morte de Saul. Os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus seguiram de perto Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: "Arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos, me atravessem com a espada e zombem de mim." Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. E assim morreram juntamente naquele dia Saul, os seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus soldados. Quando os homens de Israel que estavam no outro lado do vale e no outro lado do Jordão viram que o exército de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. O sepultamento de Saul. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas ao templo dos seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram na muralha de Bet-Seã. Quando os moradores de Jabes-Gileade ouviram o que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos da muralha de Bet-Seã e os levaram a Jabes, onde os queimaram. Depois pegaram os ossos deles e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Amém. Compreendendo o livro 1 de Samuel, capítulo 29, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 11. Esta é a batalha em que Saul e seus filhos foram mortos. Capítulo 31, versículos 1 a 6. E foi a mão providencial de Deus que impediu a participação de Davi e seus homens. Aqui assegurou a Davi que se esperava que ele e seus homens lutassem ao lado das tropas dos filisteus, mas a resposta de Davi foi evasiva. Então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Capítulo 28, versículo 2. Exposição bíblica dos versículos 4 a 5. A desconfiança dos comandantes filisteus provavelmente chocou Aquis, porque ele tinha maior confiança em Davi. Ele se apressou em assegurar que observava Davi havia mais de 1 ano. De fato, Aquis o acompanhou desde o primeiro dia que Davi deixou Saul, conforme capítulo 21, versículos 10 a 15, e confiou nele. Exposição bíblica dos versículos 29 a 11.
O Senhor foi misericordioso ao livrar Davi e seus homens de participar da derradeira batalha de Saul, mas o Senhor não é obrigado a intervir e livrar seus servos de situações causadas por decisões pecaminosas tomadas por eles. Afinal, nós colhemos o que plantamos. Nos últimos anos, Davi passou pela dor de ser enganado por auxiliares diretos e até por membros da própria família. Compreendendo o capítulo 30, exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Os líderes amalequitas sabiam que Davi estava em Gate e que toda a atenção estava voltada para o confronto entre Israel e os filisteus. Portanto, aquele era o momento perfeito de se vingarem de Davi por suas invasões e ainda obter despojos. Uma vez que a maioria dos homens estava com Davi, os moradores de Ziklag não puderam oferecer resistência. Assim, os invasores sequestraram o povo local e levaram todas as riquezas que encontraram. Compreendendo o versículo 3, Davi e seus homens viram que a sua cidade foi queimada, seus bens foram confiscados e as suas esposas e filhos sequestrados. Foi somente pela misericórdia do Senhor que os amalequitas pouparam a vida das mulheres e das crianças, pois em suas incursões, Davi e sua tropa não poupavam ninguém. Conforme capítulo 27, versículo 11. Exposição bíblica dos versículos 6 a 8. Não se pode culpar aqueles homens por ficarem tristes, mas há que se questionar o fato de terem deixado que o coração falasse mais alto que a razão. Davi sabia que o incentivo de que precisava só podia vir do Senhor. Compreendendo o versículo 13, o senhor do escravo provavelmente era um homem importante porque seu servo conhecia os planos do grupo de invasores amalequitas e foi capaz de levar Davi ao acampamento deles. O amalequita esperava que seu jovem egípcio estivesse morto, mas Deus o manteve vivo para que Davi pudesse resgatar as famílias que haviam sido sequestradas. Exposição bíblica dos versículos 16 a 20. Davi e seus homens mataram todos os amalequitas, exceto 400 jovens que fugiram, e resgataram todas as pessoas que haviam sido sequestradas. Eles recuperaram ainda todos os bens que os inimigos tiraram de Ziklag. A vitória de Davi foi total e proveitosa, porque ele tomou a riqueza e os despojos dos amalequitas e os reivindicou para si. Compreendendo o versículo 23, Deus incentivou Davi para que ele não entrasse em desespero, mas confiasse que o Senhor iria ajudá-lo. Toda vez que surge uma crise, precisamos de coragem para enfrentá-la e não devemos tentar culpar os outros nem fingir que não há nada errado. O Senhor também deu a Davi sabedoria para saber o que fazer e força para fazê-lo. Exposição bíblica dos versículos 24 a 25. De modo justo, Davi estabeleceu uma regra em seu exército. Todos os despojos seriam divididos entre todos os homens, incluindo aqueles que não haviam lutado de fato contra o inimigo. Afinal, era Deus quem lhes dava as vitórias. Por isso, ninguém tinha o direito de reivindicar para si os despojos, como se o Senhor lhe desse isso. Deus havia sido bondoso e generoso ao entregar o inimigo em suas mãos, e eles deveriam ser bondosos e generosos ao dividir as riquezas com os outros. Compreendendo o versículo 26, Davi voltou para Ziklag com o intuito de esperar notícias da batalha entre Israel e os filisteus. Ele tinha certeza de que não precisaria esperar por muito tempo, e estava certo, pois a notícia veio no terceiro dia, conforme 2 Samuel capítulo 1, versículos 1 e 2. Depois de ouvir sobre a morte de Saul e seus filhos, ele buscou a direção de Deus e o Senhor o enviou para Hebrom, conforme 2 Samuel capítulo 2, versículos 1 a 4. Davi reinou sobre Judá por 7 anos e meio, e Hebrom foi sua capital, conforme 2 Samuel capítulo 2, versículo 11. Compreendendo o capítulo 31, os soldados de Saul não eram páreos para o exército filisteu, com suas grandes divisões e muitos carros de guerra. Parte dos homens desertou e muitos outros morreram no campo de batalha.
Os filisteus preferiram lutar em terreno plano porque dependiam de seus carros, enquanto os israelitas tentavam atraí-los para a região montanhosa em torno do Monte Giboá. Sem as orações de Samuel e a liderança ungida de Davi, o exército de Israel estava fadado à derrota. Exposição bíblica dos versículos 3 e 4. Uma das primeiras regras da guerra no mundo antigo era matar o rei inimigo, conforme 1 de Reis, capítulo 22, versículo 31. Os filisteus eram conhecidos por maltratar e humilhar as vítimas, especialmente oficiais e reis. Saul temia ser torturado até a morte. Por isso, uma vez que o jovem escudeiro não atendeu ao seu pedido, o rei se jogou sobre sua espada e morreu. O rapaz imediatamente tirou a própria vida e, por fim, todos os guarda-costas e oficiais de Saul à sua volta encontraram a morte. Foi uma vitória total para os filisteus. Exposição bíblica dos versículos 8 a 10. Não receber um enterro digno era um insulto humilhante para um israelita, e ter o corpo mutilado e depois exposto era ainda mais escandaloso. Os filisteus estavam fazendo com que seu povo e seus ídolos soubessem que eles haviam conquistado uma grande vitória sobre seu principal inimigo, o povo de Israel. Eles concluíram equivocadamente que Dagon havia triunfado sobre o Senhor. Exposição bíblica dos versículos 11 a 13. Estes homens valentes viajaram cerca de 30 quilômetros à noite até a cidade de Bet-Sean e resgataram os 4 corpos mutilados em decomposição. Para fazerem essa viagem, eles tiveram de atravessar o rio Jordão e passar pelo território inimigo. Saul não havia sido um líder espiritual, mas fora um homem corajoso e o primeiro rei de Israel. Mesmo que suas atitudes tenham sido desprezíveis, era preciso mostrar respeito por sua posição. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Samuel, capítulo 31, com a exposição bíblica dos versículos 12 e 13. Os homens queimaram os corpos, que estavam mutilados e já em péssimo estado, mas deixaram os ossos para o enterro. Eles não cremaram os corpos porque a cremação não era uma prática judaica. Em situações de emergência como as guerras, os judeus queimavam os cadáveres que não poderiam ser devidamente levados e ungidos para o enterro. Em seguida, faziam um sepultamento honroso dos ossos. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 99. A santidade de Deus. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que os tenhas castigado por seus atos. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 99, exposição bíblica dos versículos 1 a 3. O Senhor está assentado no trono no céu, conforme capítulo 9, versículo 11, capítulo 110, versículo 2 e capítulo 146, versículo 10. Mas, na época do salmista, ele também estava entronizado no propiciatório, no lugar santíssimo do santuário do Monte Sião. Quando os gentios completaram o que Deus fez por Israel,
eles deveriam ter tremido com reverência e colocado sua confiança nele, conforme capítulo 96, versículo 9 e capítulo 114, versículo 7. O trono de Deus é impressionante porque o Senhor é santo, conforme Levítico 11, versículos 44 e 45, e 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. A expressão "o Santo de Israel" é encontrada 30 vezes no livro de Isaías. A palavra santo significa separado, à parte, totalmente diferente. A natureza de Deus é totalmente diferente, mas ele estava disposto a habitar com o seu povo e suprir as suas necessidades. Exposição bíblica dos versículos 4 e 5. O Senhor governou o seu povo de Israel por meio dos reis da dinastia davídica, conforme Deuteronômio 17, versículos 14 a 20. O Senhor é perfeitamente reto em seu caráter e justo em suas ações. E ele queria que o trono de Israel fosse justo. Um governante que ama a justiça terá força para obedecer à palavra de Deus e procurará agradar ao Senhor. Exposição bíblica dos versículos 6 a 9. Ninguém podia se aproximar do trono do rei da Pérsia, a menos que ele estendesse o cetro e desse sua permissão, conforme livro de Ester, capítulo 4, versículos 10 e 11. Contudo, o acesso ao trono de Deus está à disposição de seus filhos por meio de Jesus Cristo, conforme Hebreus 10, versículos 19 a 25. Sob a antiga aliança, Deus levantou sacerdotes que ministravam no altar e eram mediadores entre o povo pecador e seu Senhor. Mas hoje Jesus Cristo é o mediador, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que está sempre intercedendo por nós, conforme Romanos 8, versículo 34 e Hebreus 7, versículo 25. Para o pecador perdido, o trono de Deus é um trono de julgamento, mas para o cristão é um trono de graça, conforme Hebreus 4, versículos 14 a 16. Então, podemos nos aproximar de Deus com a nossa adoração e louvor, assim como levar até nossos fardos e necessidades. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 99, destaco o versículo 6. O ministério generoso de Deus para seu povo da velha aliança ainda está à disposição de sua família na nova aliança. Ele fala conosco por meio de sua palavra, conforme Êxodo 33, versículo 9, Números 12, versículo 5 e 6 e 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Ouve nossas orações e responde a elas. Nos disciplina quando pecamos e perdoa-nos quando confessamos, conforme 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Quantas vezes o Senhor perdoou Israel e deu-lhe outra oportunidade para servir a ele, conforme Salmos 103, versículos 13 a 18. O trono e o altar não estavam muito distantes um do outro no santuário, conforme Isaías 6, versículos 1 a 7. Como devemos responder a um Deus como esse, que está assentado neste tipo de trono? Devemos adorá-lo, conforme Salmos 99, versículos 5 e 9, louvá-lo e exaltá-lo, conforme versículos 3, 5 e 9, e lembrar que ele é santo, conforme versículos 3, 5 e 9. Devemos orar a ele e procurar glorificar seu nome por meio de nossa obediência e serviço. O salmo seguinte descreve tudo isso e é o clímax da série de salmos reais. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Tiago, capítulo 2. Não deve haver parcialidade. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fique em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos,
Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Tiago, capítulo 2, exposição bíblica dos versículos 1 a 7. Estamos propensos a julgar os indivíduos por seu passado, não por seu futuro. Quando Saulo de Tarso se converteu, a igreja em Jerusalém teve medo de recebê-lo. Então, Deus usou Barnabé, que acreditou na conversão de Saulo para ajudar a romper as barreiras, conforme Atos 9, versículos 26 a 28. Também somos propensos a julgar pela aparência e não pela atitude interior do coração. Quando visitantes entram em nossas igrejas, normalmente os julgamos segundo o que vemos exteriormente e não segundo o que eles são interiormente. Roupa, cor de pele, estilo e outras características superficiais tendem a ter mais peso do que os frutos do Espírito que podem se manifestar na vida deles. Satisfazemos as vontades dos ricos porque esperamos receber algo deles e evitamos os pobres porque eles podem nos envergonhar. Exposição bíblica dos versículos 5 a 7. A doutrina da graça de Deus, se realmente crermos nela, nos obriga ao relacionamento com as pessoas com base no plano de Deus e não no mérito humano ou status social. Uma igreja voltada para classes sociais não engrandece a graça do Senhor? Quando morreu, Jesus eliminou a separação entre judeus e gentios, conforme Efésios 2, versículos 11
a 22. Mas, em seu nascimento e vida, o Filho de Deus derrubou os muros entre ricos e pobres, jovens e velhos, cultos e incultos. Construir esses muros novamente seria errado, mas não iremos reconstruí-los se crermos na graça de Deus. Exposição bíblica dos versículos 8 a 11. O amor cristão não significa que devemos gostar de uma pessoa a ponto de concordar com ela em tudo. Podemos não gostar do vocabulário ou dos hábitos de uma pessoa e podemos não querer que ela faça parte de nosso currículo de amigos íntimos. Amor cristão significa tratar os outros como Deus nos tratou. É um ato de vontade, não uma emoção que tentamos criar. O motivo é glorificar Deus. O meio é o poder do Espírito dentro de nós. Exposição bíblica dos versículos 12 a 13. Esta seção tem uma mensagem óbvia. Nossas crenças devem controlar nosso comportamento. Se realmente cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Deus é bondoso, que a sua palavra é verdadeira e que um dia Ele nos julgará, então nossa conduta revelará as nossas convicções. Antes de atacarmos aqueles que não têm doutrinas ortodoxas, devemos ter certeza de que praticamos as doutrinas que defendemos. Exposição bíblica dos versículos 14 a 17. Ajudar uma pessoa necessitada é uma expressão de amor e a fé trabalha por meio do amor, conforme Gálatas 5, versículo 6. O apóstolo João enfatizou esse aspecto das boas obras. Qualquer declaração de fé que não resulte em uma vida transformada e em boas obras é falsa. A fé desse tipo é morta. A fé morta não é a fé que salva. A fé morta é a fé fingida, e ela embala a pessoa em uma falsa confiança de vida eterna. Exposição bíblica dos versículos 18 e 19. As pessoas ficam chocadas quando descobrem que os demônios têm fé. E em que os demônios creem? Primeiro, eles creem na existência de Deus. Espíritos malignos não são ateus nem agnósticos. Eles também acreditam na divindade de Cristo. Toda vez que se encontravam com Jesus, quando ele estava na terra, os demônios davam testemunho de que ele era o Filho de Deus. Conforme Marcos 3, versículos 11 a 12, os espíritos imundos acreditam na existência de um lugar de punição, conforme Lucas 8, versículo 31, e também reconhece o Senhor Jesus como juiz, conforme Marcos 5, versículos 1 a 13. Além disso, eles se submetem ao poder da palavra de Deus, mas crer e temer não é uma experiência de salvação. Da mesma forma, a pessoa pode ter a mente iluminada e o coração desperto e, ainda assim, se perder para sempre. Isso porque a verdadeira fé que salva envolve algo mais, uma vida transformada. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro do apóstolo Tiago, capítulo 2, com a exposição bíblica dos versículos 20 a 26. Neste segundo capítulo, Tiago enfatizou que cristãos maduros praticam a verdade. Eles não se apegam simplesmente a doutrinas antigas, mas exercitam essas doutrinas na vida diária. Sua fé não é a crença morta dos intelectuais, nem a fé demoníaca dos espíritos caídos. É a fé dinâmica de homens como Abraão e de mulheres como Raabe, uma fé que transforma a vida e leva aquele a quem possui a trabalhar para Deus. Todo cristão professo deveria examinar o seu coração e a sua vida e cuidar para que ele tenha a verdadeira fé que salva, a fé dinâmica. Recebam essas palavras que foram semeadas para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.